por nós. Inocente pagou como culpado. O mal foi vencido ali. Mas Jesus ressuscitou, imputando sobre nós sua justiça para que vivêssemos por sua vida. A cruz não é só o fim da culpa do pecado, o fim do reinado da carne sobre nós. É a porta de entrada aberta, o início para uma nova forma de viver, justos, santos, para o louvor da glória de Deus. O poder da cruz não consiste em sinais miraculosos que enchem os olhos, muito menos em sabedorias vazias que encantam o raciocínio. A cruz é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ela é vida. É impossível ficar indiferente ao Cristo crucificado e ao seu poder. Você pode negá-lo. Pode se postar como um espectador diante dele, como quem vê um espetáculo apenas. Ou pode entrar por ele. Quer saber como? Venha conosco. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Amém. Queria que vocês ficassem de pé. Eu vou ler Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu queria que a gente orasse, levantasse um clamor sobre a nossa cidade, sobre o que está acontecendo, né? Que nós estamos vendo que cada dia as pessoas estão ficando com mais medo, cada dia mais gente internada, cada dia as pessoas estão não vendo o Senhor, só estou vendo o que está acontecendo no mundo. Então, eu queria levantar um clamor, nossa igreja, sobre o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, para te agradecer mais um dia na Tua presença, meu Pai. Eu sei que Tu está no controle de todas as coisas, meu Pai. Eu creio em Ti, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle de nada, Senhor. Ó, Senhor, a nossa igreja prostra durante a Ti, meu Pai. Prostramos durante a Tua presença, meu Pai. Visite, Senhor, esses hospitais, visite a Santa Casa, Senhor. Visite esses leitos, meu Pai. Visite esses UTIs, Senhor. Surpreende cada médico que está lá, meu Pai. Tu sabes, Senhor, o cada um precisa. Dá o ar, meu Pai, o ar natural para eles respirarem, Senhor. Visita, eu creio em milagres, Senhor. Eu creio que o Senhor está trabalhando em cada um daquele leito, meu Pai. Abençoe cada enfermeiro que está lá. Tira toda a canseira, renova eles, meu Pai. Tu és fiel, meu Pai. Dá uma paz hoje lá dentro daquele hospital, meu Pai. Dá uma paz que eles precisam, dá um refrigério, meu Pai. Eu sei, Senhor. Eu sei que Tu está no controle de tudo, meu Pai. Tu pode fazer um milagre da noite para o dia, meu Pai. Visite cada um. Senhor, visite quem está lá no centro cirúrgico, meu Pai. Surpreende os médicos também, cada um que está internado, meu Pai. Ó, Senhor, faz um milagre naquele hospital, faz um milagre no UPA, faz um milagre, meu Pai, no hospital de campanha, Senhor. Cada enfermeiro que está lá dentro, eu sei que Tu pode fazer grandes coisas, dá a paz, o refrigério, Senhor. Eu sei que Tu és fiel, meu Pai. Ó, Senhor, coloca os Seus anjos sobre aquele lugar, meu Pai. Cura a nossa Votuporanga, Senhor. Cura a nossa nação, Senhor. Eu te peço, meu Pai, porque eu sei que Tu está no controle, meu Pai. Cuida, Senhor, cuida de cada um, Senhor. Cada um que sai de lá não tem nenhuma sequela, meu Pai. Cada um de lá, sai renovado, sai transformado, meu Pai. Que eles possam sentir a Tua presença naquele lugar, neste momento, Senhor. Levantamos um clamor sobre a nossa cidade, Senhor. Visite, meu Pai.
Ó Senhor, que fala que vem vindo a terceira onda, mas a terceira onda de milagre, a terceira onda de cura, meu Pai, a terceira onda de restauração na nossa cidade, Senhor, porque eu sei que Tu pode fazer grandes coisas, meu Pai. Cura cada irmão, Senhor, que não tenha nenhuma sequela, meu Pai, surpreende eles, visite eles nesse momento, meu Pai. Ó Senhor, vamos orar agora pelo irmão Serginho, Senhor, que ele seja a luz dentro daquela UTI, que as pessoas possam sentir sobre ele a presença do Senhor naquele lugar, meu Pai, que cada dia ele possa ser restaurado, dá a paz que ele precisa, dá a tranquilidade, meu Pai, que ele esteja naquele lugar tranquilo. Ó Senhor, visite ele, meu Pai, visite ele, porque Tu sabes, meu Pai, o que ele precisa, Senhor, dá a paz, a tranquilidade. Senhor, abençoe cada familiar que fica em casa esperando uma notícia, meu Pai, um telefonema, Senhor, de cura, Senhor, um telefonema que possa ser, hoje diminuiu o oxigênio, Senhor, hoje tirou a medicação, Senhor, abençoe cada um, Senhor, abençoe cada pessoa que está em casa assistindo, Senhor. Cura, meu Pai, cura, visite, Senhor, visite, meu Pai, ande, Senhor, vai lá, coloca os Seus anjos, meu Pai, ó Senhor, cura nossa Votuporanga, cura nossa nação, meu Pai, Senhor, perdoa nós, meu Pai, perdoa nossos pecados, Senhor, ó meu Pai, transforma, Senhor, em paz, meu Pai, ó Senhor, Tu sabes o que cada um precisa, meu Pai, eu sei que Tu sabes. Cuida, meu Pai. Senhor, abençoe o nosso prefeito, Senhor, que ele possa ter sabedoria, entendimento, Senhor, para lidar com toda essa situação, meu Pai. Cuida de nós também que estamos aqui, meu Pai. Coloca, Senhor, bênção na nossa vida, Senhor. Cuida do nosso coração, Senhor, que lá fora possamos ser luz para falar da Tua presença para as outras pessoas, meu Pai. Não é só o Covid, meu Pai. As pessoas estão com depressão, as pessoas estão tristes, meu Pai. Ó, Senhor, dá o renovo para cada um lá fora, que possamos nós falar do Teu amor, meu Pai, porque eu creio que Tu pode fazer grandes coisas do dia para a noite, meu Pai. Ó, Senhor, o Senhor pode fazer milagre, meu Pai, eu creio, porque Tu és fiel, Senhor. Abençoe, Senhor, nosso mês de julho, meu Pai. Abençoe cada funcionário que trabalha com comissão, abençoe cada empresário, Senhor, que cada um precisa da Tua presença, meu Pai. Ó, Senhor, aquieta nosso coração, Senhor. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, que possamos ouvir o louvor, a pregação, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Cuida de nós, meu Pai. Cuida de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos entrar, vamos continuar, né, na presença. Clamor muito poderoso, né, nossa irmã Fabiana. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em João 4, 23. Glória a Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer ver teu coração, que você entregue totalmente a tua adoração a Ele, que Ele é o único digno, o único que merece verdadeira adoração. Que você possa entregar nessa noite, todos os dias da tua vida, nós possamos agradecer no momento que nós levantamos, que nós possamos glorificar o nome dEle, o único digno de toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração. Só Ele é santo, só Ele é digno, não há outro como Ele. E Ele está vivo, Ele vive. Pois nós estamos aqui porque Ele teve misericórdia de nós. Nós não merecemos, mas Ele todos os dias nos ensina, cada dia mais. Entra na presença dEle, fecha teus olhos. Ele está vendo você, Ele está passeando aqui no nosso meio. Sinta Ele te abraçar, sinta Ele nesse momento. Não se distraia com nada. Entregue teu coração a Ele nesse momento. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido. Aleluia, santo é teu nome, Senhor.
nessa noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declara Ele, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
Obrigada, Senhor. Aleluias. Não saia da presença dele. Glória a Deus. Aleluias. Agora passar a palavra para o nosso irmão Renan. Aleluias. As ofertas. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode se assentar, por favor. Sinta-se em casa. Sempre um temor estar neste lugar. É sempre muito bom falar do amor de Deus, de quem Deus é, né? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, ou acompanhasse aqui no telão. Gênesis 38, 6. Amém. A palavra de Deus. Judá, pois, tomou uma mulher para Ir, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Ir, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse a Judá a Onã: entra a minha mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente do teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, ele derramava na terra para não dar semente ao teu irmão. Amém? É interessante que na cultura dessa época, como os povos eram mais restritos, ficava sob a incumbência do irmão mais novo assumir a cunhada como esposa para honrar, né, o seu irmão e com ela ter filhos. Né? Isso era normal nessa época que a Bíblia se relata. Então, o seu irmão, né, Omã, ele deitava com a sua esposa. Ele casou com ela, ele deitava com ela, porém, enquanto ele ia dar semente para enquanto ele ia conceber a sua esposa a gerar filhos, o que acontecia? Ele depositava na terra a semente. E o que isso quer dizer? Né? O que isso significa? Omã, ele não conseguia honrar o seu irmão ao depositar a semente dele sobre a terra. Então Omã, ele, sobre a sua esposa, ele depositava na terra. E nós sabemos que na Bíblia, a imagem da mulher, ela representa a igreja. E nosso irmão mais velho, quem seria nosso irmão mais velho hoje? Alguém sabe? Jesus. Amém. Jesus seria o nosso irmão mais velho. E esse irmão mais novo, quem seria? Seria nós. Essa simbologia que essa palavra nos traz é o seguinte: sobre um tempo onde o seu irmão, essa palavra diz que o seu irmão, ele depositava, né, a semente dele na terra. Isso reflete muito aos nossos dias. Por quê? Se a igreja é a simbologia da mulher e o nosso irmão mais velho é Jesus, o que muitas vezes nós estamos fazendo? Muitas vezes nós desperdiçamos nossa semente na terra, né? Nós não geramos filhos, nós acabamos desperdiçando. A gente muitas vezes quer ter o prazer de estar aqui, mas muitas vezes nós não geramos os filhos neste lugar. Muitas vezes nós queremos ter o prazer, mas não ter a responsabilidade muitas vezes neste lugar. Então, a responsabilidade muitas vezes de poder trabalhar neste lugar, de ganhar vidas, de honrar muitas vezes em dízimo, em ofertas, e muitas vezes nós não queremos ter essa responsabilidade.
em compartilhar este momento, né? Então, traga as suas ofertas, né? Neste lugar, vamos estar orando. De Paula vai buscar o cestinho ali para nós. Acabei esquecendo. Glória a Deus. Se quiser trazendo, pode ficar à vontade. Pode ir colocando aqui no altar. Para cá. Senhor Deus, eterno Pai, quero te agradecer, ó Pai, por todas as ofertas depositadas no teu altar. Continue, ó Pai, multiplicando e depositando, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor, todas as bênçãos em cada filho teu que está neste lugar. Que essas bênçãos se estendam, ó Pai, para todos os seus familiares e todos aqueles que estão neste lugar, Jesus. Eu te agradeço. Prospere, ó Pai, o celeiro de cada um, aqueles que ofertaram. Guarda todos os seus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos glorificar e adorar o Senhor. Mais um louvor, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Entregue o teu coração totalmente a Ele. Deixe o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Esteja sensível a falar dele. Glória a Deus. Te
consagramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Santo, santo teu nome, Senhor. Entregamos nosso coração, meu Pai, nosso louvor, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, pela essa oportunidade, Senhor, de adorar na tua casa, Papai querido. Santo teu nome, Senhor. Santo, santo teu nome, Senhor. Obrigada, Papai querido. Ô Senhor, abençoa a palavra, meu Pai. Nosso irmão Kaique, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Tô só um pouquinho nervoso, né? Porque é a primeira vez que eu tô falando assim, na frente, né? É diferente. E essa noite eu queria agradecer, na verdade, primeiro, nosso querido irmão Renan aí, né, que deu essa oportunidade pra gente de estar podendo dar a palavra aqui, né, agradecer a todos que estão aqui hoje, né, que Deus possa me usar de uma forma que possa acrescentar na vida de vocês hoje, né? Eu, na verdade, eu vou estar fazendo hoje uma pregação, porém eu vou contar um pouco da minha história em geral, né? Acredito que Deus, Ele tem para cada um de nós uma palavra. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada vida que está aqui hoje, inclusive para mim. E depois de fugir, eu acho que de bastante tempo, eu tomei a decisão de estar dando esse testemunho da minha vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou muito. Ele usou pessoas para estar falando comigo, usou pessoas para estar dirigindo palavras a mim, falando para que eu pudesse usar todas as experiências que eu tive com Deus, todas as experiências que o Senhor me proporcionou, todas as vezes que Ele agiu na minha vida, para poder estar falando para os irmãos. E Deus falou que essa era o meu propósito, pessoal. E muitas vezes eu tenho 25 anos, né? E há muito tempo Deus vem falando isso comigo.
E sempre eu falava, será que realmente toda essa história minha, será que isso vai acrescentar na vida de alguém? Será que isso vai trazer frutos, assim, para a igreja? Será que isso não é somente mais uma história? E Deus, com a sua misericórdia, com a sua paciência, falou, não, filho, é para você falar. Eu falei, amém, Senhor. Amém. Até brinquei com a Bruna esses dias para trás. Eu falei assim, quantas vezes você acha que eu vou chorar? Mais de 50 ou menos de 50? Vocês me perdoam, viu, irmãos? Porque eu sou bem chorão, viu? Assim, minha família, né? Até minha irmã aqui, meu cunhado tá aqui, né? A gente é bem emotivo, né? A gente assim, expressa mesmo os sentimentos que a gente tem, né? E eu vou começar falando um pouquinho, né? Acredito que Deus fala na sua palavra, né? Que Ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, né? E não é diferente comigo, não é diferente com você. Eu não estou aqui falando, dando esse testemunho hoje. Eu não sou diferente de ninguém. Eu acredito que todos aqui têm um testemunho, né, para poder dar. Todos aqui têm alguma coisa para poder contar e falar assim, nossa, Deus fez isso na minha vida, Kaique. Deus agiu desse jeito na minha vida, Deus mostrou isso, Ele operou dessa forma. Então, assim, acredito que todos aqui, e que eu possa estar fazendo isso, que outros tenham esse desejo no coração de contar os testemunhos, porque a gente, por muitas vezes, a gente falha em não contar, pessoal, as coisas que acontecem com a gente, os testemunhos que Deus traz para as nossas vidas. Coisas grandes acontecem, a gente acaba esquecendo de dizer isso, e muitas vezes a gente pega se pensando, falando assim, será que realmente Deus, aquele Deus do passado, que fazia aqueles milagres, será que Ele está agindo da mesma maneira hoje? Será que Ele é o mesmo hoje? Né? E eu também já me peguei pensando nisso, né? Mas não, Deus continua o mesmo. O Deus que fez um milagre, que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que trabalha na nossa vida hoje. Eu acredito dessa forma, que Deus me trouxe aqui para poder abrir as portas para mais irmãos, para, de repente, você, Luan, contar uma história que aconteceu com você, que Deus agiu na sua vida. Você, Sérgio, eu acredito, irmão, que você tem algo para contar, que Deus agiu na sua vida. Eu acredito que Deus me trouxe aqui para... Eu sou muito vergonhoso, mas acredito que essa vergonha tem atrapalhado muito a nossa igreja, da gente estar mostrando como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo na nossa vida, né? Então, vou começar um pouquinho lá atrás, né? Eu sou nascido em São Paulo, né? Nossa família veio lá de São Paulo, e logo no começo, logo nos meus primeiros meses, eu tive um problema bem sério. Eu tive uma pneumonia nos 2 pulmões, logo quando eu tinha alguns meses de vida, e acabou afetando muita parte da minha saúde. E naquela época nós sempre fomos evangélicos, né, na nossa casa. Meu pai, minha irmã, minha mãe, nós fomos criados na Igreja Adventista da Promessa, né? E naquela época éramos todos da Adventista, né? E aconteceu isso, logo nos primeiros meses eu tive esse problema pulmonar, né? Devido ao frio de São Paulo, né? Lá o frio ainda mais naquela época, o frio era muito grande. Eu tive esse problema e isso acabou acarretando em algumas coisas. E uma certa vez, devido a um desses problemas, eu tive que ir a um médico, né? E
minha mãe falou que o médico falou que eu tinha que tomar um remédio para cabeça, né? Um remédio para ajudar na parte neurológica, né? E logo no início, né? Acredito que naquela época minha mãe deve ter ficado muito, assim, assustada, né? Acredito, porque hoje eu tenho minha filha aqui, sei como que é ter um filho, né? E minha mãe disse que orou muito, pediu para Deus, né? E graças a Deus, Deus operou esse milagre aí. Eu nunca não tive que tomar remédio nenhum para a parte neurológica, nunca tive que tomar remédio nenhum, e Deus veio transformando, né? E já me livrou dessa morte, vamos dizer assim, porque realmente eu era apenas uma criança recém-nascida, fiquei muito ruim no hospital, e Deus veio com um livramento para as nossas vidas, né? E indo um pouco mais à frente, não querendo me prolongar muito, meu pai, não sei se todos sabem, a gente tem um comércio aqui em Votuporanga de produtos de limpeza, né? E meu pai sempre trabalhou com isso, né? E Deus falou para ele um dia que era para ele vir para o interior de São Paulo. E ele falou assim: se eu vender meu apartamento até tal dia, eu vou para o interior, porque vai ser resposta de Deus. Se não for realmente para eu ir para o interior, que Deus trave essa venda, que eu não consiga vender o apartamento, que as coisas não se encaminham, né? E minha mãe contando, disse que faltando um dia do prazo, eles conseguiram vender o apartamento, né? Que realmente Deus estava mostrando que tinha um propósito para as nossas vidas aqui no interior de São Paulo, né? E começamos lá em Mirassol, fomos para a cidade de Mirassol, né? Começamos um trabalho lá, fomos com poucas coisas, não tínhamos muito também, né? Na época, mas fomos com o que tínhamos, né? Meu pai tinha uma Paraty, daquelas quadradinhas na época, né? E me lembro que a gente chegou, né? Tudo meio perdido. E aí meu pai um dia foi e trocou a Paraty dele em uma Kombizinha, né? Uma Kombi para começar a vender produtos de limpeza, de porta em porta. E aquela Kombi era assim, tinha que parar meio que na descida, né? Porque se parasse no reto, ela não pegava mais, porque era só na base do tranco, né? Eu e minha irmã, na época, muito pequena, meu pai conta que eu com 5 anos, já com 10 anos na época, que ele ia sair de casa para trabalhar, a gente ajudava a empurrar o carro para ele começar a trabalhar, para ele poder sair para visitar os clientes, né? E Deus foi ajudando, foi suprindo, foi capacitando, foi dando entendimento. Muitas vezes a gente acha que com as nossas forças a gente é capaz, e com as nossas forças somente que Deus nos ajuda, mas eu sou capaz, eu consigo fazer. E não, Deus nos mostra que somos totalmente dependentes da vontade dEle. Deus nos mostra que, sim, precisamos das nossas ações, precisamos nos colocar, fazer tudo o que a gente precisa fazer. Mas o principal, hoje eu entendo que o principal, o que Deus quer muitas vezes, é que a gente entregue a Ele todas as decisões das nossas vidas. Todas as decisões que acontecem, Deus quer que a gente entregue para Ele. Porque o rei Salomão, Deus ofereceu para ele o que ele queria. Pode escolher o que você quer. Aí ele falou assim: eu quero sabedoria, né? Se você for pensar, a sabedoria
ela é a base, assim, de tudo, vamos dizer assim, para uma pessoa que anda com Deus, né? A sabedoria, ela ajuda essa pessoa a crescer em todas as áreas, né? Com Deus, em Deus, tanto na área profissional, tanto na área espiritual, na área pessoal. Então, eu acredito assim, que nós temos que fazer, mas temos que ter sabedoria. Sabedoria para deixar as coisas na mão de Deus. Sabedoria para entender que, até aqui foi eu. A partir daqui, Senhor, guia, Pai. A partir daqui, eu preciso da sua mão. Então, você vê, o rei Salomão podia escolher o que ele queria. Ele escolheu sabedoria, né? Mas por quê? Porque Deus deu a sabedoria para ele. E depois ele pôde usar essa sabedoria em todas as áreas. Em todas as áreas ele conseguiu usar essa sabedoria. Isso fez ele uma pessoa capacitada em todas as suas questões. Em todas as suas questões. Então, eu acredito assim, que Deus hoje, ele vem trazer para a gente que a gente tenha sabedoria. Que a sabedoria dele possa sempre reinar em nossas vidas. Que ela possa tocar nossos corações, que ela possa estar sempre perto da gente, porque em todas as nossas decisões, se a gente colocar Deus na frente, ele vai estar guiando a gente, vai estar nos suprindo, né? E não vai estar deixando não faltar nada pra gente. Então, naquele momento, a gente começou a vida, meu pai começou a trabalhar com produtos de limpeza lá em Mirassol, e a gente foi ficando com uma estabilidade financeira. Graças a Deus conseguimos conquistar algumas coisas, e devido a alguns problemas, algumas coisas acabaram se atrapalhando e tivemos algumas dificuldades pessoais, em questão de família, e tivemos que mudar de cidade novamente. Mas dessa vez a gente estava meio perdido, vamos dizer assim, porque não era como Deus tinha planejado para a gente. Muitas vezes a gente muda o traçado da nossa história, porque assim, vamos dizer assim, que Deus, ele tem um projeto para cada um de nós. Só que a nossa vida é como se fosse um GPS. Kaique, por que como um GPS? Como GPS. Você fala assim, eu quero ir daqui em São Paulo. Então tá bom, vou daqui em São Paulo. O seu destino final é São Paulo. Só que você pode mudar o destino, não pode? O seu trajeto. Não, na verdade o destino vai continuar sendo São Paulo. Mas se você quiser, você pode mudar o seu trajeto. Não pode? Você pode falar, eu vou ir para um lugar antes. Você pode fazer isso. Mas o destino que Deus tem para você é São Paulo. O destino que Deus tem para a tua vida é São Paulo. Então você pode fazer outras rotas, você pode mudar isso, e você pode também escolher não ir para São Paulo. Você tem esse livre-arbítrio. Porque o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele tem tanta graça, ele é tão bondoso, que ele deixa a gente livre para poder escolher fazer ou não fazer as coisas. Entendeu? Ele deixa a gente livre para poder decidir o que a gente bem entende. Então, a nossa história, ela confronta com o destino. Então, assim, Deus tem um projeto. Acredito que Deus tem um projeto para cada vida que está aqui hoje. Acredito que Deus tem um ministério para cada um de nós. A gente não é simples irmãos que vêm na igreja e vêm por vir. Acredito que Deus tem, em cada um, tem alguma coisa destinada para você estar fazendo aqui na obra de Deus, porque a obra de Deus, ela não para, ela é imensa, né? Muitas vezes a gente não pode estar aqui no altar, mas pode estar fazendo alguma coisa aqui embaixo. Muitas vezes a gente
não está tocando, mas a gente pode estar ajudando a limpar um banco, ajudando a receber as pessoas, né? Você não precisa, você não precisa ser da portaria para você, de repente, dar uma boa noite, desejar um feliz culto para uma pessoa que chega à igreja. Isso eu falo por mim. Muitas vezes eu me cobro, porque a gente acaba se sentindo envergonhado de cumprimentar. E muitas pessoas precisam disso, né? Muitas pessoas precisam desse afago, desse carinho, de estar chegando num lugar diferente, de estar chegando num lugar novo, né? Que nem aqui. É aqui que a gente está, uma galera mais jovem, né? Numa galera, assim, mais animada, né? Não jovem de idade, mas jovem de espírito, acredito, né? E a gente, nessa saída de Mirassol, ficamos divididos em 3 cidades. Para onde vamos, né? Vamos voltar para São Paulo? Vamos para Ribeirão? Ou vamos para Votuporanga? Falei para minha irmã, Votuporanga? Que é isso? Nós estamos morando em Mirassol. Onde que é Votuporanga? Bom, fizemos uma votação. Fizemos umas votações lá. Falou, ó, quem quer ir para São Paulo? Falei, bom, minha família está em São Paulo, né? Acho que vai dar... Se eu erguer, eu acho que é capaz de mais gente erguer também, né? Aí, falei, pô, eu quero ir para São Paulo. Aí minha mãe falou, eu quero ir para São Paulo também. Aí eu falei, bom, é 2, né? Minha irmã, não me recordo se a Jade falou que queria ir para São Paulo também. Não, a Jade falou que não queria. E meu pai falou que queria vir para Votuporanga. Que ele tinha vindo aqui com a minha mãe e já tinha vindo na igreja aqui em Votuporanga, e era uma cidade muito legal, era uma cidade muito boa, que pro serviço ele acreditava que daria certo. Resumindo, a gente chegou a um consenso e falou, vamos tentar ir para Votuporanga, né? Vamos conhecer essa Votuporanga aí que o pai está falando tão bem, né? E viemos para Votuporanga. Chegamos aqui em Votuporanga em finalzinho de 2005. Né? Chegamos aqui em Votuporanga. E meu pai conta uma história até engraçada, que ele chegou em Votuporanga, não conhecia nada, né? E foi na feira, ele e minha mãe. Eles vieram antes, que eu e minha irmã. A gente ficou com nossos avós lá em Mirassol, na época. E, segundo ele, chegou em Votuporanga, parou no semáforo e falou assim pro cara, rapaz, eu tava precisando comer algo com a minha esposa, poderia me ajudar? O cara falou, ó, tem uma feira aqui, ó. Era a feira da São Bento, né? Tem uma feira aqui, se o senhor quiser continuar indo reto, você vai chegar lá. Mas deixa eu perguntar um negócio pro senhor. O senhor tem rosa mística? O meu pai disse que olhou assim para ele e falou, rosa mística? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder, né? Rosa mística, que é isso? Que esse cara tá falando, né? Falou, não, senhor, não tem não. Não sei o que é isso não. Disse que pegou, acelerou o carro e foi embora, né? E depois que ele foi descobrir, né? Que é o plano, né? Tem todo um plano funerário aqui. E chegamos em Votuporanga em 2005. Final de 2005, comecinho de 2006, viemos morar aqui. E no começo foi bem difícil, porque meu pai, no começo, com essa empresa de produtos de limpeza, ele fabricava os produtos. E aqui em Votuporanga, na época, a vigilância estava batendo bem forte nessa questão de ser todos os produtos registrados, que na verdade é o correto, né? Para não ter nenhum tipo de dano, né? Por ser tudo quimicamente comprovado, vamos dizer assim, né? E meu pai não conseguiu trabalhar durante uns 2, 3 meses. Ele ficou nessa luta de ir todos
todas as semanas de ir lá na prefeitura para conseguir liberar um aval para ele poder vender na rua, né? Que ele vendia de porta em porta aqui em Votuporanga. E orando, e a gente colocando diante de Deus, né? Colocando diante de Deus essa situação. Já estávamos com alguns problemas familiares, e aí veio isso, não estavam conseguindo trabalhar. Quer dizer, se você não trabalha, você não tem sustento. Se você não trabalha, você não tem recursos para manter uma família. Se você não trabalha, você não tem uma comida para colocar em casa. E essa situação vindo, mas Deus, irmãos, Ele é um Deus de segundas chances, não de segunda, porque Ele dá uma, Ele dá duas, Ele dá três, Ele dá quatro, Ele dá cinco, Ele dá seis, Ele dá todas as chances que você precisar. É só você querer e você se apoiar sua confiança nele. Deus é um Deus, sim, misericordioso. Ele é um Deus de graça. Por mais que estávamos muitas vezes falhos, muitas vezes faltando com fidelidade a Ele, depois de uns 3 meses, 4 meses que meu pai estava tentando, e aí ele chegou, conseguiu falar com o rapaz. Aí o cara falou assim: olha, rapaz, vou te deixar trabalhar, viu? Resolvi que eu vou te deixar trabalhar. Irmão, mas não foi ele que resolveu que deixar meu pai trabalhar. Foi Deus que tocou no coração dele. Em Lamentações 3, do 21 ao 23, Jeremias fala, aqui no capítulo 21, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Então, irmãos, naquele momento, meu pai disse que veio uma alegria tão forte dentro dele, que ele, falou: bom, vou poder começar a trabalhar. Não é que ele ia poder começar a, vamos dizer assim, em português claro, a ganhar dinheiro. Não, é que ele ia começar a trabalhar. Ele ia começar a ir na rua, a bater de porta em porta, em oferecer para os clientes, né? E quando as coisas estavam tudo se encaixando, né? Meu pai, inclusive, começou a fazer faculdade de química na época. Falou assim: não, agora a gente vai lutar, porque a gente vai deixar as coisas tudo certo. E se Deus quiser, eu vou terminar essa faculdade de química e a gente vai abrir uma empresa realmente e vai dar tudo certo. Aí um dia, no pleno domingo, nós estávamos num churrasco, numa chácara, a gente com alguns amigos em família, com alguns irmãos inclusive da igreja. E eu estava brincando de bola com outro amigo. Aí ele jogou a bola para mim, falou: chuta, Kaique. Aí eu fiz assim. Quando eu fiz assim, meu joelho quebrou em 3 lugares. E naquela hora eu não sei nem descrever para os irmãos o tamanho da dor que eu senti, viu? Assim, eu acho que foi a dor mais aguda que eu senti até hoje na minha vida, porque foi uma dor assim insuportável, porque o nervo da minha perna, como eu era pequeno, eu tinha 10 anos na época, e eu fiquei muito tenso, e o nervo da minha perna ficava repuxando, né?
Aí eu falava, ai, pai, tá doendo demais, tá doendo demais. E a gente naquele desespero, né? Assim, tentando descobrir o que era, né? A gente não sabia ainda que tinha quebrado, não sabia nada, porque simplesmente estava brincando ali, né, com aquele amigo. Aí chegamos no hospital, aqui na Santa Casa de Votuporanga, e o doutor falou, não, tá muito estranho isso daí, você tá falando que foi dessa forma mesmo? Ele tava brincando assim, foi, não, desse jeito, tava sozinho, caiu sozinho. E naquele momento, eu lembro que assim, nossos pais, eles sempre nos incentivaram muito a orar, né? E a orar. E eu lembro que eu tinha apenas 10 anos, eu lembro assim, eu lembro porque foi um negócio que assim, marcou muito a minha vida. Eu lembro que eu falei assim, Deus, tira essa dor de mim, Deus. Porque tá doendo demais, tá doendo demais. E aí entramos na sala ali de raio-x, e logo saímos, e o médico veio na maca falar com a minha mãe. E chamou ela de cantinho, e eu com 10 anos, mas já percebendo toda aquela movimentação, falei, alguma coisa não tá certo, né? Porque chamou de distante da gente, e ele falou pra minha mãe que eu tinha um tumor no fêmur. Naquele momento, irmãos, eu não sei nem o que minha mãe sentiu, pra falar a verdade pra vocês. Eu não sei o tamanho do desespero que ela sentiu, porque assim, parecia que tava tudo correndo pra se encaixar, para as coisas darem certo. Mas a minha mãe disse pra mim que ela não sabia o que fazer, não sabia nem o que falar pra mim, né? E aí ele veio perto de mim e falou, ó, o seu filho tem um tumor no fêmur, do tamanho de uma laranja. Provavelmente ele tem esse tumor desde nascença, né? Porque se ele nunca sentiu nada, provavelmente ele tem esse tumor desde nascença. Irmãos, eu falo assim que Deus, eu acredito dessa forma, irmãos, que Deus ele abre essas oportunidades, ele deixa algumas coisas acontecer com a gente, algumas coisas que doem em nosso físico, que doem em nosso emocional, que é para fazer edificar a nossa vida. E naquele momento a gente ficou desesperado, né? E logo ele passou, falou, ó, esse contato aqui é um contato de uma pessoa de Barretos, dá uma ligada para ela, porque ela vai conseguir encaixar seu filho lá, para fazer uma consulta, porque ele precisa ir para lá. O Kaique precisa ir para Barretos. Não tem como ele ficar em Votuporanga. Eu não te aconselho levar ele em Rio Preto. Eu te aconselho você levar ele em Barretos. Tá bom. Nos organizamos, né? Irmãos, vocês lembram que eu falei que a gente estava tendo algumas dificuldades familiares ali em família, em relação à família? E depois que aconteceu isso, o que aconteceu? A gente passou acho que mais ou menos assim, de uns 4 a 5 meses, todos juntos dentro de um quarto. A casa não tinha um quarto. A casa não tinha só um quarto para ficar. Mas Deus, com a sua misericórdia tão grande, usou a minha vida e aquela situação para acontecer naquele momento, que era um momento que a gente precisava se fortalecer em família, irmãos. Que era um momento que precisávamos se fortalecer em família, mas não só em família na presença dele.
vivemos ali situações muito boas. Ficamos juntos ali naquele... Todo mundo dormia junto. Dormia minha irmã numa cama, meu pai e minha mãe numa cama de casal, e eu numa outra cama de solteiro. Porque era muito difícil, eu não conseguia me locomover, né? Porque eu estava com a perna... Além de descobrir o tumor, eu acabei quebrando a perna, porque o osso estava muito fraco. Eu acabei quebrando em 3 lugares o fêmur. Então, assim, eu não conseguia me locomover. Então, eles ficavam se revezando entre eles, né? Para poder estar me ajudando. Então, a solução foi: vamos ficar todo mundo no mesmo quarto. Vai ficar mais fácil, né? E Deus foi trabalhando com a gente, né? Deus foi trabalhando com a nossa família, né? Foi agindo. Hoje a gente senta, nós 4 juntos, e eu com a minha esposa, né? Com a minha filha, a Jade com o Matheus, o esposo dela, também a filhinha dela. A gente vê o agir de Deus na nossa vida. A gente vê o agir de Deus e o cuidado dele com a nossa família, sabe? Porque muitas vezes Deus, ele trata a gente de uma forma que a gente fica perdidinho. A verdade é essa. Ele trata a gente de uma forma que a gente fica: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Mas depois, quando passa, Deus fala assim: eu tratei vocês dessa forma, porque vocês precisavam ser tratados dessa forma. Irmãos, Deus não erra. Deus não é falho. Deus não é homem para mentir. Você entendeu? Então, assim, Deus, ele trata a gente do jeito que a gente precisa ser tratado. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente realmente fica perdido, muitas vezes a gente até fica entristecido, né? Quantas vezes eu mesmo não me entristeci com as coisas que aconteceram e falei assim: cara, Deus, realmente, será que Deus está comigo? Né? Porque olha o tanto de coisa que está acontecendo, não é possível que ele não está vendo. Mas na verdade, irmãos, é Deus, é a permissão dele, nos moldando. Como o oleiro, ele molda o vaso. É Deus nos moldando, nos trazendo para de volta junto a ele. Né? Eu acredito que Deus tem bênçãos na vida de todos nós aqui, essa noite. E passando, tive esse descobrir que tinha esse câncer no fêmur, e Deus foi tratando a nossa vida, foi tratando, fiz 1, 2, 3 cirurgias, fiz uma cirurgia que era de uma remoção total do tumor sem abrir, que falava que os médicos falavam assim: ó, é uma cirurgia que a gente trouxe do exterior e a gente vai testar no teu filho. Se der certo, não vai precisar nem abrir. É 1 ponto. Pô, minha mãe falou: é Deus, né? É Deus isso, porque não vai precisar nem abrir a perna dele. É 1 pontinho. 1 pontinho. Vai ficar com gesso. E só dá 1 pontinho. Vamos extrair o tumor. Vai ficar show de bola, como se diz, né? E fizeram essa cirurgia. Mas, irmãos, Deus não queria assim. Deus precisava tratar comigo. Deus precisava tratar com a minha vida, no meu particular, não só a minha família. Você entendeu? Deus precisava que eu passasse todas as etapas. E eu fiz essa cirurgia, e passou-se 2 anos, eu quebrei novamente a perna. O tumor voltou novamente. E aí o médico falou: infelizmente agora não tem o que fazer. A gente vai ter que abrir, o Kaique vai ter que usar placa, não vai ter jeito. Só que quando eu quebrei, irmãos, no outro dia eu fui para Barretos. Vim aqui em Votuporanga, eles fizeram a tala para eu ficar na perna. E no outro dia eu fui para Barretos. E no caminho, uma irmã ligou para minha mãe e falou assim:
Leia, fala pro Kaique que agora Deus está mandando dizer que Ele vai fazer. Aleluia, Senhor. Deus mandou dizer que eu vou fazer. E, irmãos, naquele momento, quando minha mãe... Eu tinha 13 anos na época, mas naquele momento, quando minha mãe disse aquilo para mim, eu vivia uma inconstância, sabe? Muito novo, eu vivia sob medo, porque eu não sabia o que acontecia, porque eu via tanta coisa em Barretos, né? A gente lá naquela situação, eu via tanta criança sofrendo, eu via tanto idoso, tanto jovem sofrendo, ia lá, ficava lá, dormia lá, a gente morava uns dias lá em Barretos, ia, voltava. Quando eu voltava, a criança que eu tinha feito amizade não estava mais lá. Agora você imagina isso tudo na mente de uma criança, que situação, né? Tipo, um amigo que eu fiz muita amizade, eu lembro até o nome dele, era o Léo. Ele tinha amputado uma perna. E aí a gente jogava videogame junto lá na casa que a gente ficava. Que era pessoas do Brasil inteiro que ia pra lá, né? E aí ele falou assim: Kaique, eu amputei a perna, mas o médico disse que agora eu tô curado. Ai, que bom, Léo, que bom que você tá curado. Aí ele: eu tô voltando pra Santos. Ele era de Santos, eu me recordo. Falei: que bom, Léo. E eu, naquela inocência de criança, né, gente? Passou-se uns dias, eu vi novamente o Léo lá em Barretos. E ele estava sem a outra perna. E eu falava para minha mãe, eu falava assim: mãe, o que será que Deus tem para mim? O que será que Deus tem para minha vida? Sabe, eu só quero viver, mãe. Eu só quero ter vida. Só isso. Só isso, eu só quero ter uma vida, mãe. Ela falava assim: filho, a gente tem confiança em Deus. Você acredita? Você tem fé que Deus pode te curar? Eu falei: sim, mãe, eu tenho. E quando eu ouvi isso, indo para a segunda vez lá em Barretos, pessoal, eu sabia que Deus estava me curando naquele momento. Eu sabia que Deus estava pondo sua mão e que minha vida seria diferente dali para frente. E foi assim, irmãos. Deus me tratou, eu fiz uma cirurgia grande, coloquei uma placa com 8 pinos na perna, extraí alguns ossos aqui da costela para colocar no fêmur. E Deus foi tratando, foi cuidando de mim. E hoje eu sou curado. Graças a Deus, hoje Deus me libertou, me curou dessa doença. Só que tem um detalhe, irmãos. Eu até peço licença para os irmãos aqui. Eu uso isso daqui, ó. Muito tempo, até alguns anos atrás, eu pedia para Deus: Senhor, me cura por completo. Me cura por completo. Até que um dia Deus falou assim: você já está curado por completo. Isso aqui é uma palmilha, irmãos. Eu tenho uma diferença de 3 centímetros de uma perna para outra. E isso daqui é para eu acordar todos os dias de manhã e olhar e lembrar o quanto Deus é misericordioso e o tanto que Deus é benéfico em nossas vidas, o tanto que Deus é gracioso com a gente. Isso daqui não é uma deficiência, irmãos. Isso daqui é para eu entender e sempre recordar a bondade que Ele tem na minha vida. Eu entendi que eu preciso disso. Isso daqui é vamos dizer assim, é a minha lembrança, é a minha recordação. É para eu nunca esquecer quem Ele foi e quem Ele é.
todos os dias da minha vida. Então, Deus, Ele faz as coisas certas. Ele não faz as coisas pela metade. Você pode ter certeza que se tem algum problema na sua vida, que você acha que não está solucionado, ore a Ele. Ore a Ele e peça a Ele para Ele te dar direção. Porque Ele vai te dar. Ele vai te dar a direção dEle. Então, irmãos, hoje, graças a Deus, eu sou curado dessa situação, né? Eu não tenho mais nenhum resquício disso. E acredito que Deus fez um milagre na minha vida. Assim como Ele fez os milagres lá atrás, Ele fez um milagre na minha vida. Ele me salvou. Ele me livrou de uma morte. Ele já me disse isso várias vezes. Já me disse em orações que irmãos estavam fazendo por mim. Uma vez eu e a Bruna, antes de casarmos, a gente foi na plenitude quando era lá em cima ainda, algum tempo. E eu fui num encontro que era só de homens e o Serginho falou. Na boca do Serginho, Deus usou o Serginho e o Serginho falou que Deus tinha me livrado de várias vezes da morte. E eu acredito friamente, irmãos. Acredito que Deus cuida realmente da gente. Ele nos livra de coisas assim, que a gente pode não entender no momento, mas depois a gente consegue ver com clareza, né? Toda essa situação aconteceu, irmãos. E acredito que Deus tem muito e muito mais para mostrar para nós, né? Eu contei um pouco da minha vida, né? E sim, eu creio que Deus é maravilhoso, assim, para cada um de nós, sabe? Acredito que Deus, mesmo que somos falhos, mesmo que somos infiéis muitas vezes, né? Falhamos com Ele, Deus a toda manhã Ele renova, Ele acaricia a gente com a sua misericórdia, com a sua paz, com a sua graça, né? E para finalizar, irmãos, eu não podia te deixar de contar um pouco da minha vida agora, mais recente. 5 minutinhos eu já encerro. Depois de tudo isso, eu acabei até me afastando da igreja. Me afastei da igreja. Fiquei um tempo fora. Tive alguns problemas, irmãos. Com drogas, com álcool. Coisas que hoje, assim, acabam machucando a gente, mas eu sei que Deus cuidou de mim em cada momento desse também. Sei que Deus cuidou de mim, mesmo ali em lugares que eu não devia estar, em horas que eu não devia estar. Ele esteve lá, estendeu a mão, falou: filho, venha. E numa dessas indas e vindas, eu estava desviado da igreja e falei: Deus, por favor, Senhor, se o Senhor tem misericórdia de mim, traz uma pessoa que possa estar do meu lado. Traz uma pessoa que possa acrescentar na minha vida, que me faça crescer ao lado dela. E eu conheci a minha esposa com 19 anos. Eu conheci ela. E, cara, foi um tremendo susto pra mim, porque a Bruna sempre foi uma mulher, assim. E eu era apenas um garoto, eu tinha 19 anos, mas eu tinha uma mente de garoto. Você entendeu? Eu não tinha responsabilidade com nada. E a Bruna chegou e fez. Chegou, eu até assustei. Falei: meu Deus, será que é essa mesmo? Rapaz, mas, irmãos, eu fui num congresso e eu falei com Deus nesse congresso. No outro final de semana, eu e a Bruna, a gente era amigos. E no outro final de semana, eu saí com alguns amigos e a Bruna também estava junto. E foi a primeira vez que a gente se olhou de forma diferente. E acho que foi até um aviso de Deus. Nosso primeiro beijo foi em frente do Paraíso das Noivas.
Nosso primeiro beijo foi em frente ao Paraíso das Noivas. Assim, realmente, Deus estava com uma seta, assim, né, me mostrando. Não estava me mostrando de maneira fraca, vamos dizer. Estava realmente... Eu perguntando, Deus, será que é minha? E Deus estava assim, ó, né? Uma seta. Me mostrando. E depois de um ano a gente acabou dando junto. E eu não estava indo na igreja. A Bruna, ela ia, né, na igreja. E o De Paula, ele ia em outra igreja. Então, a Bruna ia em uma igreja, o De Paula ia em outra. E a gente, de vez em quando, a gente ia com o De Paula na igreja. O De Paula chamava a gente e a gente ia. E todas as vezes que eu ia na igreja com o De Paula, irmãos, o pastor falava comigo. Todas as vezes. Era incrível. O pastor falava assim, não era de falar, fazendo a pregação não e servir para você não, irmão. Assim, ele estava aqui e falava assim, olhava para mim e falava assim, falava que eu precisava ouvir, irmãos. Falei, Jesus amado, que situação que eu tô, né? Eu preciso firmar mesmo, né? E certa vez um pastor olhou para mim e falou assim, eu tô vendo você aí e Deus tocou no meu coração. Eu estava sentado assim, irmão, e adorando Deus. Ele falou assim, eu tô vendo que você não é apenas um visitante. Você é uma pessoa que louva realmente a Deus. E fazia muitos anos que eu não tocava, irmãos, na igreja, né? Muitos anos que eu não era um levita, né? E ele falou, você é uma pessoa que realmente adora a Deus. Por que você está desse jeito? Por que você não volta realmente para os caminhos do Senhor? Então, Deus foi tratando da minha vida, foi tratando. E aquele mesmo pastor falou assim, eu tenho preparado uma família para você. Eu tenho preparado uma casa para você. Eu tenho preparado uma esposa para você. E eu e a Bruna nos casamos, irmãos. E a gente foi num encontro de casais da Igreja Plenitude. E o mesmo pastor estava lá. E eu fui lá e falei assim, pastor, o senhor se lembra de mim? Ele falou assim, eu lembro. Você não é o rapaz que estava lá na igreja? Na época era na Unida. Você não era o rapaz que estava lá na igreja, na Unida? Eu falei, sou eu. Sou eu sim. Nossa, o senhor lembra realmente de mim? Eu lembro sim. Eu falei, então, pastor, lembra que o senhor falou que o senhor ia preparar uma família? O senhor ia preparar uma esposa para mim? Eu estou casado. Eu acabei de casar uma semana atrás. Então, irmãos, realmente Deus, Ele tem trabalhado e continua trabalhando na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje. E nós só temos a agradecer e a bendizer ao nome dEle, né? Todos os dias da nossa vida, nessa pandemia, acredito que Deus tem sustentado a gente, né? Não tem deixado faltar. E é isso, irmãos. Feche seus olhos aí, vamos orar e agradecer a Deus por essa noite tão maravilhosa que passamos aqui. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por estarmos aqui, ó Pai. Te agradeço pela oportunidade de ter falado um pouco, Senhor, da minha vida, do testemunho, Senhor, que possa ter edificado, Senhor, que possa ter acrescentado, Senhor, na vida de algum irmão, Senhor. Se um irmão aqui foi embora mais cheio, Senhor, isso já te basta, Pai, porque o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. O Senhor não tira de nós, mas sim traz a alegria, sim traz o privilégio, traz o ânimo, Senhor, meu Deus. Abençoe as nossas vidas, Senhor, e venha trazer, Senhor, paz, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Guia-nos, ó Pai, e nos afaste de todo o mal, Senhor. Nos livre dessa pandemia, Senhor. Que as suas bênçãos e sua mão poderosa e sua mão de milagres, Pai, venha a cada dia sobre nós, Pai. Que todos os irmãos aqui possam ser tocados por esse testemunho e que incentive, Senhor, outros a dar o seu testemunho, dar um testemunho que viveu, Senhor, para a gente continuar firmes e acreditando que o mesmo Deus de ontem ainda é hoje, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai.
Muito obrigado, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas em nome de Jesus. Às vezes, por muitas provações, e esse salmo, ele diz o seguinte: direi do Senhor. Gostaria que todos lessem comigo, porque muitas vezes, em um momento que você estiver precisando falar com Deus, você lembra desse salmo. Salmo 91:2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? E nele confiarei. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no teu coração. Amém? Glória a Deus. Temos alguns pedidos de oração, né? Tem alguém que tem algum pedido de oração hoje? Priscila, tem mais algum pedido de oração? Amém. Aqui nós temos 2 pedidos de oração para o Caio, né? É Caio, né? Camilo. Esqueci, eu tenho uns problemas de esquecer muito rápido o nome. Camilo tá com Covid, né? Ele tá em uma situação um pouco mais delicada. E o Maico também está numa situação um pouco mais delicada. E gostaria de convidar você, como igreja, como família, na fé, em estar intercedendo por essas pessoas, levantar um clamor para que Deus possa entrar com uma providência, se assim, né? Deus eterno, glorioso Deus, Deus de milagres, Deus de transformação, um Deus que simplesmente confunde toda a ciência, faz quando tem que fazer, desfaz quando precisa, mas para mostrar toda a tua soberania. Deus, nós te pedimos, ó Pai, neste momento, através do teu nome, Jesus, vem com cura sobre essas famílias, vem com cura, ó Pai, sobre essas pessoas, vem trazer, ó Pai, o conforto, a paz, o descanso, ó Pai, sobre cada um deles. Venha tirar, ó Pai, toda a complicação, ó Pai, que há neste momento, que muitas vezes, ó Pai, os médicos, ó Pai, não estão conseguindo, ó Pai, reverter esta situação. Mas Deus, nós te clamamos, ó Pai, que o Senhor é o Deus dos deuses, o médico dos médicos. Começa, ó Pai, a abrir a mente desses médicos, ó Pai, para que eles sejam capazes, ó Pai, de reverter toda a situação. Age, ó Pai, em favor dessas pessoas. Age, ó Pai, em favor, ó Pai, de cada um, ó Pai, dessas pessoas citadas neste lugar. Traga, ó Pai, a cura. Traz, ó Pai, de novo a vitalidade de vida, ó Pai, sobre a vida deles. Tragam a eles, ó Pai, de novo, Senhor, o fôlego de vida. Para que, ó Pai, toda dificuldade em respirar seja cessada, e eles possam voltar a respirar normalmente. Para que, ó Pai, toda a cura alcance, ó Pai, não só eles, mas todos que estão naquele quarto. Nós não oramos somente por eles, mas por todos daquele hospital. Abençoa, ó Pai, os que estão, ó Pai, à frente, tomando conta daquele lugar. Dê sabedoria, estratégia, ó Pai, e paz no coração deles, para que eles possam trabalhar, ó Pai, esforçando-te, ó Pai, e confiando no Senhor, que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Continue, ó Pai, abençoando a cada pessoa, a cada família, ó Pai. E nós te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Deus.
Nós te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Tem alguém que nos visita hoje aí? Dá um aceno aí de mão. Tem? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que nos visita? Amém. Nosso querido Danilo. Prazer em revê-lo, Danilo. Sua esposa também, tá? Neste lugar. Tá? Todos aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, né? Neste lugar. Este lugar é uma família e você faz parte dela, tá? Nós estamos aqui muito felizes com a tua presença e que Deus te abençoe e que você possa voltar mais vezes nesta casa, porque é a casa do seu pai, tá bom? E nós ficamos felizes quando você vem. Volte mais vezes, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá ok? Amanhã tem a escola dominical às 9 horas. Culto às 6h30. E parece que saiu um decreto aqui. A gente pode passar o horário normal, mas se tiver alguma alteração em questão do culto, assim, por causa do decreto que saiu, as redes sociais. Isso, amanhã continua. O decreto entra a partir de segunda-feira. Se tiver alguma diferença aí do horário, as redes sociais vai estar informando a vocês, tá? O culto às 7, né, na quarta-feira. O culto dos jovens às 7 também. E no domingo às 6h30, tá ok? Se houver alguma mudança, a gente avisa todos pelas redes sociais, tá? Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês vão em paz, que a paz do Senhor acompanhe a cada um de vocês, que esteja e acampe dentro do lar de cada um de vocês. Que Deus abençoe, vão em paz, fiquem em paz. Amém.